Sob o rio aparentemente tranquilo, uma força gigantesca se ergue. Os predadores terão que fugir. E a batalha está prestes a começar. O Serengeti selvagem. O confronto feroz entre hipopótamos e predadores. O Serengeti não é apenas uma vasta terra no norte da Tanzânia, mas também o coração pulsante da África selvagem. Aqui, o vento carrega o aroma da grama seca e da poeira que atravessa a savana sem fim, onde cada passo da manada migratória ressoa como uma antiga sinfonia da vida. Sob o céu escaldante, onde a luz e a escuridão lutam a todo momento, a vida nunca é fácil. Cada folha de grama, cada rugido, cada perseguição contém histórias de vida e morte. O Serengeti é um lugar onde a beleza e o perigo se misturam, onde cada olhar reflete uma parte da luta sem fim entre a esperança e o desespero. Nas águas turvas do Serengeti, existe uma criatura que parece lenta, mas é verdadeiramente assustadora. O hipopótamo. O gigante silencioso. Com um corpo enorme que pode pesar até 3.500 quilos, pele grossa e cinza escura. Embora pareçam lentos, podem correr surpreendentemente rápido em terra e nadar habilmente debaixo d'água. Os hipopótamos vivem a maior parte do tempo em rios ou pântanos para se refrescar, vindo à costa apenas à noite para pastar. São altamente territoriais, especialmente os machos, que estão prontos para abrir a boca e exibir suas presas de mais de meio metro de comprimento quando ameaçam ou lutam. Sua época de acasalamento geralmente ocorre na estação seca, de maio a agosto, quando o nível do rio baixa, forçando muitos indivíduos a se reunirem na mesma área, criando condições favoráveis para a escolha de um parceiro e a defesa do território. A água turva brilha com uma cor acobreada, refletindo dois corpos enormes, um de frente para o outro. São dois hipopótamos machos adultos. Eram enormes, cinza escuros, com o dorso coberto de lama seca. O ar estava denso e pesado. De repente, eles investiram um contra o outro. Após alguns minutos, a luta terminou. O perdedor foi ferido. Foi forçado a recuar. A luta não foi apenas uma demonstração de força, mas uma luta para determinar quem teria o direito de continuar a linhagem.
E nas águas vermelhas do pôr do sol, a vitória era apenas para aqueles que se recusavam a baixar a cabeça. O acasalamento geralmente ocorre debaixo d'água, onde apenas a cabeça da fêmea fica exposta para respirar, enquanto o macho usa sua força para segurá-la por trás. Após cerca de 8 meses de gestação, a hipopótamo fêmea busca águas calmas para dar à luz, geralmente apenas um de cada vez. O filhote recém-nascido pesa de 25 a 50 kg, pode mamar debaixo d'água e aprende rapidamente a emergir para respirar segundos após o nascimento. Durante os primeiros meses de vida, é protegido de perto pela mãe contra crocodilos, leões e até mesmo machos agressivos da manada. Apesar de sua aparência feroz, os hipopótamos também são criaturas com habilidades de comunicação bastante complexas. Eles criam sons debaixo d'água vibrando suas cordas vocais e podem até mesmo transmitir sons pela água e pelo ar. Rugidos altos, bufos altos saindo de suas narinas ou sons como risadas têm significados diferentes, desde avisos territoriais até chamados por parceiros. O principal alimento dos hipopótamos é a grama, especialmente as gramíneas baixas que crescem ao longo de rios, pantanos ou planícies. Eles se alimentam principalmente à noite. Um adulto pode comer de 30 a 40 kg de grama, o suficiente para manter sua enorme massa corporal. Embora os hipopótamos não comam carne, sua força é suficiente para fazer qualquer predador pensar 2 vezes antes de atacar. Os hipopótamos não possuem glândulas sudoríparas como a maioria dos outros mamíferos. Em vez disso, seus corpos secretam um muco rosado especial, comumente conhecido como o suor de sangue. Embora passem a maior parte do tempo debaixo d'água, essa fina camada não apenas protege sua pele sensível dos fortes raios ultravioleta, mas também previne infecções em ambientes com águas sujas. Em meio a essas águas aparentemente calmas, a sombra do perigo ainda espreita ao longo das margens secas e gramadas. As sombras que se escondem silenciosamente na luz brilhante do sol não pertencem ao mundo da água, mas vêm da terra. Leão. Soberano da savana. Machos adultos podem pesar de 150 a 250 kg, possuindo uma juba espessa que envolve a cabeça e o pescoço como uma coroa de autoridade. É um símbolo de maturidade e uma armadura natural que os protege em batalhas. O corpo do leão é sólido, com músculos bem desenvolvidos nos ombros e nas patas dianteiras, permitindo-lhes lançar ataques rápidos como um raio com uma força terrível. A pelagem do leão é geralmente amarela ou marrom clara, ajudando-os a se camuflar facilmente na savana árida. Os olhos são grandes, com pupilas arredondadas, sustentados por uma camada reflexiva atrás da retina, ajudando-os a enxergar claramente em condições de pouca luz.
Os leões são animais altamente sociais. Uma alcateia geralmente consiste de 1 a 3 machos adultos, várias fêmeas e indivíduos jovens. Cada alcateia protege um grande território marcado por urina, rugidos e patrulhas regulares. A época de acasalamento não é fixa, mas ocorre durante todo o ano, dependendo do ciclo fisiológico da fêmea. Durante o cio, a fêmea emite sinais com sons e posturas, atraindo a atenção do macho. Um casal pode acasalar várias vezes ao dia e continuamente por vários dias. Esse processo visa garantir a maior chance de concepção. Após a concepção, a fêmea fica prenhe por cerca de 110 dias antes de encontrar um local isolado, longe do bando, para dar à luz. Cada ninhada geralmente tem de 2 a 4 filhotes, que são cegos e completamente dependentes da mãe. Durante as primeiras 6 a 8 semanas, a mãe cria seus filhotes em segredo, longe de ameaças de machos estranhos ou outros predadores. Quando os filhotes têm idade suficiente para acompanhar o bando, eles retornam ao grupo e são cuidados por outras fêmeas do bando. As principais presas dos leões são herbívoros migratórios sazonais, como antílopes, zebras ou búfalos. No entanto, em algumas situações raras e particularmente ferozes, os hipopótamos também se tornam um alvo na lista de presas do leão. No chão rachado à beira do rio, onde as árvores projetavam longas sombras sob a forte luz do sol do início da estação seca, uma alcateia de leões descansava em silêncio. Respirando lentamente. A margem do rio ainda era um local de encontro ideal para os leões, pois era ali que muitas presas eram forçadas a beber água durante a estação seca. E então, como por uma coincidência do destino, aquilo que eles não estavam perseguindo e surgiu diante de seus olhos. Um coachar suave soou no leito do rio. Uma massa cinza escura, maciça e úmida emergiu da água. Era um hipopótamo adulto, e estava sozinho. A alcateia de leões subitamente ficou tensa. Sem precisar trocar palavras, seus instintos predatórios lhes disseram que uma oportunidade se abrirá. O hipopótamo se moveu para a margem. O líder dos leões deu o sinal. A alcateia se dispersou, movendo-se graciosa e quase silenciosamente na grama seca. Cada passo era calculado. Eles sabiam do perigo. Atacar um hipopótamo adulto era uma aposta de vida ou morte. A pele era grossa demais, a força, grande demais. Inesperadamente, o hipopótamo se jogou para cima.
A caçada terminou sem derramamento de sangue. Com força absoluta e fúria repentina, o hipopótamo forçou toda a manada a recuar, deixando para trás uma lição valiosa no meio da estepe em chamas. Nem todos que permaneceram em silêncio foram facilmente subjugados. O crepúsculo caiu, tingindo a estepe com uma cor laranja avermelhada como brasas. Os rugidos e ruídos do confronto gradualmente desapareceram, deixando para trás um silêncio como se nada tivesse acontecido. O sol se pôs no horizonte, o vento suave carregava o vapor de água fria do rio sinuoso. A manada de hipopótamos retornou lentamente ao seu próprio mundo, deslizando para dentro da água turva como se nunca a tivessem deixado. Os antílopes e babuínos também recuaram do banco de grama, um por um, retornando à sua zona de segurança familiar. E quando a tempestade passou, uma pequena criatura pousou nas costas do hipopótamo como se nada tivesse acontecido. A tarambola vermelha. Com um corpo longo e esguio, com cerca de 20 centímetros de comprimento, esta ave possui penas marrons que se tornam mais claras em direção à barriga, olhos redondos e vermelhos como sementes de romã e um bico vermelho vivo característico. É tanto uma ferramenta de forrageamento quanto uma marca de identificação proeminente nas pastagens. Os maçaricos de bico vermelho não voam como pássaros que se alimentam de sementes, nem se alimentam em árvores como os pica-paus. Eles têm um hábito especial de agarrar-se ao corpo de animais grandes, como búfalos, antílopes e, especialmente, hipopótamos, para encontrar parasitas, carrapatos, pulgas e até mesmo feridas abertas. Seus bicos afiados e curvos podem alisar penas, bicar levemente e selecionar carrapatos individuais nas áreas mais sensíveis da pele. A relação entre maçaricos de bico vermelho e hipopótamos é uma forma especial de simbiose. As aves recebem alimento abundante, os hipopótamos são limpos, sua coceira é reduzida e, principalmente, eles alertam para o perigo. Os maçaricos de bico vermelho têm a capacidade de detectar predadores à distância, emitindo imediatamente um grito agudo característico, atraindo a atenção e a cautela dos hipopótamos. Por isso, muitos hipopótamos quase permitem que os maçaricos de bico vermelho fiquem de pé sobre suas costas sem demonstrar qualquer desconforto. Embora pequenos, os maçaricos de bico vermelho são uma parte indispensável do cenário ecológico do Serengeti. Eles não apenas se alimentam dos corpos de grandes animais, como também ajudam a manter a saúde dos hipopótamos. Um vínculo silencioso, estranho, porém forte, entre duas espécies completamente diferentes. O Serengeti exala um silêncio temporário, uma breve calmaria na tempestade do instinto de sobrevivência. A paz não durou muito, a superfície da água começou a oscilar. Não pelo vento, mas por movimentos silenciosos, deslizando tão levemente quanto respirar. Sob a água escura e profunda, longas sombras começam a aparecer. Nenhum som, nenhum rastro, apenas costas ásperas como pedras deslizando perto do rosto. Crocodilos do Nilo. Antigos e perigosos predadores do rio Mara. Seus corpos têm até 6 metros de comprimento, cobertos por escamas grossas como armaduras, marrons e verde musgo, que os ajudam a desaparecer completamente na água turva.
Os olhos e as narinas estão localizados no alto da cabeça, permitindo que o crocodilo observe e respire enquanto o resto do corpo está bem abaixo da superfície. Dentes afiados com mais de 60 dentes cônicos, com uma força de mordida de até 3.000 psi, tornando cada mordida uma sentença de morte. Este é um réptil com um hábito reprodutivo especial e um forte caráter primitivo. Na estação seca, quando o nível da água baixa, o macho começa a estabelecer um território ao longo dos rios e lagos rasos, emitindo rugidos para atrair as fêmeas. As demonstrações de força acontecem debaixo d'água. Após a fertilização, a fêmea escolhe uma praia de areia seca, geralmente perto da beira da água, para cavar um ninho. Elas criam um buraco fundo e depositam de 25 a 80 ovos nele. Desde o momento em que nascem, os filhotes de crocodilo enfrentam perigo. A taxa de sobrevivência é extremamente baixa, apenas alguns conseguem amadurecer após muitos anos, caçar e aprender a se tornar um inimigo que ninguém quer enfrentar no leito do rio. Como uma espécie típica de emboscada, os crocodilos não perseguem suas presas como leões ou chitas. Eles espreitam em silêncio, esperando horas para dar o seu primeiro ataque. Sob o sol escaldante do meio-dia no Serengeti, o rio brilha como prata. As ondas ondulam. A manada de hipopótamos nada pelas águas profundas, cada corpo gigante subindo para respirar e depois mergulhando suavemente de volta. Eles não estão cautelosos, este é o seu território, não há motivo para preocupação. Mas logo abaixo da superfície brilhante, uma figura escura se aproxima silenciosamente. Um crocodilo adulto observa. Seus olhos estão semicerrados, fixos em um jovem indivíduo que se separou do centro da manada, a apenas algumas braças de distância. A luz do sol incide sobre a água, fazendo com que suas costas pareçam se fundir ao rio. A distância está diminuindo aos poucos. A iniciativa do crocodilo de atacar o jovem hipopótamo irritou a mãe. Não mais uma criatura lenta, mas uma máquina de fúria. Eles atacam. A caçada acabou. O predador agora se torna o perdedor sob a manada de presas. Quando os hipopótamos se acalmam gradualmente, retornando a um ritmo respiratório constante, o que resta não são apenas as ondulações que se espalham por toda parte. Uma lição profunda para os caçadores no rio. Tocar uma criança é enfurecer uma dinastia inteira. Em meio a batalhas de vida ou morte nas pastagens, nem todos caçam diretamente, mas ainda vivem da morte dos outros. Eles não precisam atacar, não precisam desperdiçar energia, apenas aguardam um momento caótico para se espremer no banquete sangrento. Esses são oportunistas. Hienas malhadas. O carnívoro mais notório da África, tem uma aparência estranha e confusa. Seus corpos são baixos e pesados na frente, com ombros mais altos que os quadris, criando um andar agachado característico.
Sua pelagem espessa, áspera, amarelo-acinzentada com manchas pretas as ajuda a se esconder bem entre a grama alta. Suas orelhas redondas e olhos pequenos, mas aguçados, sempre observam atentamente todos os movimentos ao redor. Possuem crânios grandes, mandíbulas extremamente fortes e molares posteriores superiormente desenvolvidos, permitindo-lhes esmagar até ossos grandes. As hienas não são apenas oportunistas, mas também possuem um sistema social complexo e rigoroso. Vivem em grandes matilhas de até várias dezenas de indivíduos, lideradas por uma fêmea dominante. Ao contrário da maioria dos outros carnívoros, nas hienas malhadas, as fêmeas são maiores, mais agressivas e mais poderosas que os machos. O acasalamento só ocorre quando a fêmea permite. Após cerca de 110 dias de gestação, as hienas fêmeas geralmente dão à luz de 1 a 3 filhotes em uma toca escondida. Os filhotes nascem com os olhos abertos, dentes e uma competição feroz entre si desde o início. Entre leões e hienas, confrontos ocorrem com frequência. Não para lutar pela vida, mas para ganhar a carne restante após cada caçada. As hienas são as primeiras a chegar após uma caçada. Devido ao seu número avassalador quando viajam em bandos, elas frequentemente se reúnem ao redor da carcaça, rosnando, esperando por uma oportunidade para arrebatar cada pedaço de carne. Em muitos casos, elas até ousam se confrontar diretamente. Depois que a nova caçada do bando de leões é um hipopótamo jovem, o cheiro da presa atrai o convidado indesejado. A festa não dura tanto quanto eles gostariam. O sol ainda está queimando no céu, sombras curtas e negras começam a aparecer silenciosamente. As hienas se movem silenciosamente, com os olhos brilhando. Passos cautelosos, cada olhar escrutinador. A manada se dispersou, cercando o corpo do hipopótamo atrás dos arbustos. Os leões atacaram. Depois de um tempo, as hienas fugiram. Os leões vieram como um aviso, e nem toda a caçada terminava com uma partilha. Não era mais uma refeição. Era uma declaração de guerra. E aqui, os necrófagos ousaram desafiar os predadores, transformando a luta pela presa em um teste de sobrevivência entre as duas espécies dominantes. Assim, o ciclo de sobrevivência no Serengeti nunca parou. Cada dia era um novo capítulo entre a escuridão e a luz, entre o predador e a presa, entre o silêncio e o rugido. Os hipopótamos não caçam.
Mas, quando desafiados, revidam como guerreiros forjados por milhares de anos de evolução. E é a solidariedade, a força de caráter e a vontade de morrer que fazem dos hipopótamos uma das espécies que poucos ousam subestimar. Se você ama as batalhas incansáveis pela sobrevivência e admira a coragem de uma espécie disposta a se levantar para proteger sua própria vida, inscreva-se no canal e acione o sino de notificação para continuar nos acompanhando em jornadas ferozes na natureza. Em uma terra onde a força é tudo, uma leoa desafia o governante. Quando seu filhote é o alvo, ela deixa de ser presa e passa a ser fúria. Não há regras, apenas vida ou morte. Esta é uma luta pela sobrevivência e brutalmente sufocante. Uma batalha feroz pela sobrevivência, uma leoa enfrenta um poder implacável. Na savana, onde a morte está sempre à espreita. Uma leoa deve lutar não apenas para proteger seus filhotes, mas também para manter seu poder em um mundo implacável. Nas primeiras semanas de vida, os filhotes de leão são completamente dependentes de suas mães. Eles são cegos, fracos e incapazes de andar sozinhos, sabendo apenas como se aconchegar no calor do corpo de sua mãe, o único refúgio seguro em um mundo perigoso. A leoa, com meticulosidade e cuidado, cuida silenciosamente dos filhotes. A leoa cuidará e criará os filhotes até que eles tenham de 6 a 8 semanas de idade, quando então os devolverá ao bando. A partir desse momento, uma das características mais especiais dos leões é a criação coletiva de seus filhotes. Não apenas a mãe biológica, mas também outras leoas do bando cuidarão deles em conjunto e não distinguirão de quem são os filhotes. Essa cooperação ajuda a aumentar a taxa de sobrevivência, especialmente em um ambiente repleto de perigos. Nas vastas pastagens, a manada de gazelas Thomson permanece em pé e se alimenta, tornando-se o local ideal para a leoa ensinar seus filhotes a caçar. A leoa não ignora cada movimento ao seu redor, cada movimento é cuidadosamente calculado. Os filhotes, embora ainda não sejam proficientes, tentam ficar quietos e se mover em sincronia com a mãe. A leoa guia lenta e firmemente, cada passo é uma lição. Quando a leoa dá o sinal, todos avançam ao mesmo tempo, tão rápidos quanto o vento.
A presa foi capturada. A vitória não vem apenas da força, mas também da paciência e da estratégia. Após um longo período de treinamento, os filhotes de leão começaram a entender o valor do silêncio e da coordenação. Cada caçada bem-sucedida não é apenas uma refeição, mas também um passo importante em sua jornada rumo à vida adulta. Na natureza, a vida nunca é fácil, especialmente para leoas e seus filhotes. Para a leoa, a tarefa de proteger os filhotes de ameaças não apenas de sua própria espécie, mas também de outras espécies, como as hienas. Sob a forte luz do sol da savana, quando a vida está a apenas um passo da morte, hienas malhadas estão à espreita. São predadoras oportunistas, que nunca perdem uma oportunidade. O cheiro do sangue do filhote de leão fraco nos arbustos atraiu a atenção da matilha de hienas. Seu riso selvagem ecoou por todo o campo. Não para zombar, mas como um chamado à morte, sinalizando a presença de predadores incansáveis. Embora as hienas não sejam tão poderosas quanto os leões, elas possuem o poder de um grupo. Sabem atacar em coordenação e não têm medo de enfrentar desafios se estiverem juntas. Elas rapidamente cercaram, formando um círculo fechado ao redor de suas presas nos arbustos. Apenas esperando um sinal para atacar e capturar o infeliz filhote de leão. Nesse momento, a leoa sabia que a vida de seus filhotes dependia completamente dela. A leoa rugiu, um rugido cheio de autoridade, mas também cheio de tensão. A leoa avançou, afastando-os de seu filhote. As hienas tiveram que fugir tremendo. Uma hiena teve uma pata traseira ferida, tendo que recuar diante da explosão de raiva da leoa. Não apenas por causa da força superior, mas também por causa da determinação feroz e do amor intenso da mãe leoa. Neste mundo selvagem, nada se compara ao amor maternal. A força suprema, nada pode ofuscar ou vacilar, mesmo diante de predadores perigosos. Leões, com uma estrutura social complexa. Não apenas criaturas isoladas, mas um sistema organizacional coeso.
onde cada indivíduo desempenha um papel importante na sobrevivência de todo o rebanho. Leões machos, com seus corpos musculosos, jubas espessas e força extraordinária, não são apenas os assassinos, mas também os verdadeiros governantes da alcateia. Mas esse poder nem sempre é fácil de manter. Os leões machos enfrentam desafios constantes de outros machos, tanto dentro da alcateia quanto fora do território. Após um longo período dominando a alcateia, um novo leão macho surge. Ele tem a ambição de assumir o controle da alcateia. Uma batalha de vida ou morte é inevitável. Um leão começa a espreitar em silêncio absoluto, enquanto se esconde na grama alta. Seus olhos não desviam do oponente, cada respiração se misturando ao silêncio da savana. Este macho sabe que não pode se apressar. Ele deve ser paciente e observador. Cada ação, cada passo, é cuidadosamente calculado. Os olhos dourados do leão macho examinam os menores movimentos de seu oponente, lembrando-se de cada traço, cada movimento, a fim de determinar o momento exato de atacar. Para conquistar a alcateia fêmea, o jovem leão macho deve derrotar o líder anterior em uma luta de vida ou morte. E quando chegar a hora, isso se transformará em um campo de batalha. O jovem leão avança com uma força terrível. O leão mais jovem venceu. O poder foi decidido. A luta entre leões machos não é uma perseguição barulhenta, mas um desafio ardente, como lava subterrânea, onde a coragem, a determinação e o desejo de sobrevivência do líder são acesos. Após o jovem leão, forte e ambicioso, derrotar o macho adulto que assumiu o controle do bando de fêmeas, ele não hesitará em matar os filhotes do líder anterior para forçar a leoa a retornar ao cio mais cedo, criando uma oportunidade para ele ser fertilizado. Para a leoa, proteger seus filhotes desses ataques era uma tarefa extremamente difícil. O espaço estava sufocantemente silencioso, apenas a respiração pesada da leoa podia ser ouvida, o resto era uma atmosfera tensa, como se a vida estivesse esperando a morte chegar. O novo rei, com o corpo cheio de ferimentos, mas o bando inalterado, entrou no centro do bando. Seus olhos eram frios, afiados como uma faca cortando o ar, examinando as leoas e então parando.
Os filhotes, o legado vivo do inimigo, eram agora um obstáculo que precisava ser eliminado. A leoa sentiu. Não era mais o cheiro da vitória, mas o cheiro da morte iminente. O terror primitivo era evidente em seus olhos. Não havia tempo para pensar, os instintos afloravam. A leoa pulou, avançando apressadamente para se proteger. Os olhos do assassino estavam fixos no alvo. O filhote de leão não era ágil o suficiente para escapar. Ele se lançou sobre o filhote. Os filhotes de leão estavam impotentes para revidar. Eram muito pequenos e fracos, tornando-se alvos fáceis para o mais forte. A leoa correu em direção ao seu filhote, tentando repelir o assassino de seu filhote. Mas era tarde demais. O filhote de leão jazia imóvel. A batalha era desigual. A leoa, que havia derrotado as hienas, estava agora completamente indefesa. Naquele momento, este mundo selvagem registrou uma derrota imperdoável. Este ato brutal demonstrou claramente as duras leis da natureza. Nesta savana, não existe bem ou mal. Existe apenas o ciclo infinito de vida, morte e renascimento. O amor maternal é uma batalha desigual. Mas ele ainda arde, resiliente e feroz. Apesar da derrota, a leoa continua sendo uma rainha sem trono. Um símbolo silencioso de sacrifício e no ciclo infinito da vida. Se você sente a crueldade desta guerra, se você vê o poderoso sacrifício do amor maternal na natureza, continue acompanhando a feroz jornada de sobrevivência das criaturas selvagens. Inscreva-se no canal para não perder nenhum momento de vida e morte, onde apenas os mais fortes podem continuar a sobreviver.